Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Saiba que você é muito importante aqui para nós. Muito bem, hoje no Antenados Notícias, nós vamos falar das notícias que bombardearam essa semana. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Seja bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Pablo, muito obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui, vocês do Antenados terem feito esse convite da produção. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Com certeza esse debate vai ser muito bom, ainda mais com os pastores que aqui nós temos aqui, e com certeza vai acrescentar e edificar muito na nossa vida. Ele também, que é pastor seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça, na Pavuna, Leandro Rodrigues. Seja bem-vindo, Antenados. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, nossos telespectadores. Boa tarde, meus amigos debatedores. Para mim é um prazer, mais uma vez, falar desses assuntos tão relevantes para a era chamada hoje. Ele também, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, meu amigo, o pastor Flávio França. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Pablo. É bom estar aqui, rever os irmãos, conhecer irmãos novos, né, e que a gente possa contribuir de alguma forma para o crescimento, no conhecimento, na graça dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, né? Que possa ser hoje um dia de bênção para todos nós. Ele também, que é pastor na Igreja Batista Betânia, bacharel em teologia, coordenador do curso expositivo do Antigo Testamento na Igreja Batista Betânia e também lidera o Ministério de Homens. Seja bem-vindo, pastor Alisson Bezerra. Prazer é meu, é um privilégio poder estar aqui contribuindo nesse programa do Antenados e estar aqui também aprendendo também com os nossos colegas, com certeza nessa programação que acrescentará muito na nossa vida e na vida do nosso público que nos acompanha. Muito bem, então, vamos lá para a primeira notícia da semana. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, escolheu Nélio Georgini, de 41 anos, para chefiar a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual. Ele era coordenador de educação do Partido Republicano Brasileiro, o mesmo partido de Crivella. Georgini pertence à Igreja Presbiteriana e vive com o bancário Rony Adams. Falando ao jornal O Dia, ele declarou: "Estou conhecendo minha equipe. São pessoas fofas. Adorei o convite que tanto preenche o meu cérebro quanto o meu coração." Filiado há 5 anos, Georgini assegura que o PRB não é homofóbico. Ele acredita que a sua indicação poderá mudar a imagem do seu partido com uma sigla conservadora. Olha aí, pastores, a notícia aí que tem bombardeado as redes sociais, Facebook, outros deputados, até evangélicos também, comentando sobre esse assunto. O que vocês acham de uma decisão como essa, de escolher um homem homoafetivo, amaziado, participar, liderar um departamento tão importante quanto esse? Você acha que vai prejudicar a sociedade? Qual seria a relevância, Pablo, pastor Flávio? Absolutamente natural. Porque o prefeito, ele não é o prefeito dos evangélicos. Porque se assim fosse, ele seria prefeito de 20 e poucos % da população. Ele é prefeito de todos os cariocas. Aqueles que aqui nasceram, que são cariocas da gema como eu, ou aqueles que vieram para cá e se sentem também cariocas. Como ele governa para todos, não há de se estranhar ele convidar, ainda mais para esse departamento, que é uma coordenadoria. Olha só, uma coordenadoria da diversidade sexual. Então, esse termo diversidade sexual já mostra que é algo além de homem e mulher. Então, trazer uma pessoa que tem uma outra opção sexual para ser o coordenador desse departamento é algo mais do que natural. Porque ele está muito mais afeito com essas questões do que talvez qualquer um de nós. Eu, particularmente, não me sentiria confortável nessa coordenadoria. Em outra, talvez, mas nessa não. Mas eu penso que talvez ele seja a pessoa certa para o lugar certo. Lembrando também que essa escolha também é política. Eu tenho a certeza que o prefeito, ao escolhê-lo,
também tenta, de alguma forma, mudar essa imagem negativa, que por muitas vezes pesa contra os evangélicos, e acho injusta, eu acho uma imagem injusta, que nós somos, de alguma forma, homofóbicos. Não somos, porque homofobia é doença. É como qualquer outra fobia, homofobia, claustrofobia, ou sei lá, qualquer outro tipo de fobia. Não é o nosso caso. E também tira aquela pecha de preconceito. Então, eu penso que essa pessoa tem chance, dentro dessa coordenadoria, de fazer um bom administrador, gestor nessa questão. O povo está meio receoso, sabe, dele ser um pouco tendencioso em relação às suas decisões, a defender o público LGBT. O que vocês acham? Que eu vejo alguns comentários meio que baseados nisso. É muito interessante que o pastor Flávio falou, esse comentário foi muito pertinente. Agora, o que tem visto na internet é o povo meio preocupado. Mas como é que ele pode tomar uma decisão dessa? Em que base esse povo tem feito esse tipo de reclamação? É porque é o seguinte, Paulo, essa coordenadoria que ele vai representar, que ele vai ser o coordenador, é uma coordenadoria que vai inserir os transexuais, os homossexuais, alguns mercados de trabalho. A gente sabe que existe esse preconceito. Mercado de trabalho, existe preconceito com pessoas travesti, homossexual, às vezes com pessoas negras, às vezes com pessoas gordas, enfim, existe sempre esse preconceito. Então, pelo menos o que eu li e o que eu me informei, é que ele vai trabalhar em cima disso, dando capacitação para essas pessoas, para que essas pessoas venham sim ser inseridas no mercado de trabalho e também na sociedade. Conforme o pastor Francisco falou muito bem aqui, o Estado é laico. Então, eles têm também o direito também de também serem inseridos também como pessoas, como cidadãos, como empregados, para que eles também venham também ter a renda deles, a forma de a forma de ter o ganha-pão deles. Agora, que ele vai fazer um trabalho, de repente, puxado mais para o lado deles, é claro que vai, porque vai ser como se fosse combater na questão da sociedade ou na questão do campo de emprego, esse preconceito. Por outro lado, conforme o pastor Francisco também disse aqui, vai ser bom justamente porque vai tirar esse estigma de cima da gente, da igreja, que somos preconceituosos. A questão não é sermos preconceituosos, a questão é outra. O lado positivo talvez seja amenizar essa pressão desse preconceito, né? Como o pastor Flávio falou, funcionalmente falando, não há nenhum problema. Eu acho que a preocupação do público cristão, principalmente, talvez fazer uma relação, provavelmente, quase que certamente eles estão fazendo essa relação, de um homem se dizer cristão sendo homossexual. Então, já se cria um preconceito por causa disso. Esse é um outro assunto. Funcionalmente falando, não há nenhum problema. Ele, com certeza, tem todas as armas e instrumentos e meios para poder acrescentar o lado positivo, o espaço, a voz, a oportunidade a esse público que, como disse o pastor Max, sofre preconceito. Isso é claro. Então, eu acho que a preocupação do público cristão eles estão fazendo uma relação, uma correlação da pessoa cristã, o que se diz cristão, sendo homossexual, assumindo esse cargo. Que, funcionalmente falando, não há nenhum problema. Agora, essa outra parte é um outro assunto que a gente pode aqui talvez dar continuidade. O nosso prefeito é político e está fazendo política, né? Quando você faz política, você não pode olhar para a opção sexual de ninguém, para raça, né? Cor, raça, monetário, você não pode olhar para isso. Tem que fazer política. E, funcionalmente falando, problema nenhum. A escolha, eu também não vejo como problema nenhum essa escolha. Quanto a essa questão e igreja, dele ter associado, dele ter falado que ele pertence à presbiteriana, a gente também não sabe qual a presbiteriana que ele pertence. Não, eu posso até falar sobre isso, porque isso foi até ontem ventilado esse assunto. Primeiro, a igreja presbiteriana é que às vezes as pessoas confundem. Vem notícia da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que ordena gays. Associa com a daqui. A igreja presbiteriana do Brasil não tem nenhuma relação com a igreja presbiteriana americana, isso desde os anos 80. E no Brasil, a igreja presbiteriana não aceita como membro uma pessoa que se diga homossexual. Sim. Porque nos baseando na matéria, não ouvimos dele, mas a matéria diz que ele pertence
à igreja presbiteriana. Essa questão desse pertencimento é que deve ser discutida. Não, e pode ser também uma presbiteriana desligada do Brasil e é só um membro que é um membro distante. Isso. Ou nem membro, Pablo. Você sabe que nas nossas... Frequentador. Exatamente. Você vai ter um visitante, você vai ter o visitante visita. Um frequentador é aquele, como a palavra diz, que frequenta, mas ele não necessariamente é membro. É claro que o membro é frequentador, mas o frequentador não necessariamente é membro. Agora, o membro é aquele que está debaixo de tudo aquilo que diz respeito à ambiência da igreja. Então, para ser membro na igreja presbiteriana, a pessoa não pode se declarar homossexual. E entre a fala, porque agora, a fala dele, não, visitante. A fala dele na reportagem foi que ele acredita em Jesus. Entre acreditar em Jesus e seguir Jesus, são duas coisas. Exato. Mas acho que o que pesa nessa notícia, para ela ser, igual o Pablo falou, bombástica, é pelo fato de o prefeito ser evangélico, sim, né? E toda essa luta que tem, essa guerra que se cria entre evangélicos e homossexuais, que, no meu ver, não tem, né, na parte dos evangélicos, não tem. E aí você pega um prefeito que é evangélico e nomeia um homossexual para fazer parte... Mas aí é que foi o golpe de mestre dele. Sim, é justamente nisso. É como eu falei, ele foi político, ele foi humano. Claro. Acima de tudo, ele foi humano. Só que eu acho que o que choca é esses dois fatores, né? A pessoa com quem escolheu e a pessoa que escolheu que é evangélico. Mesmo não sendo evangélico, Pablo, olha o que aconteceu no começo do governo do Michel Temer, que ele nomeou seus ministros. O que as pessoas observam? Quer dizer, um grupo, aquela gente que fica no patrulhamento, pessoal que fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Então, o que eles... ele só nomeou homens, não tinha nenhuma mulher. Sim. Né? Querendo induzir que ali havia um preconceito machismo, por não ter uma mulher. Aí daqui a pouco apareceu uma mulher, ainda que no segundo escalão. Né? Então, quer dizer, as pessoas ficam procurando coisas. O próprio bispo Crivella, eu tenho acompanhado nos jornais, volta e meia, o jornal está colocando, ele nomeou um bispo da igreja tal para tal cargo, o outro que é membro de uma outra igreja. Quer dizer, querendo levar as pessoas a entender... Só evangélico. Exatamente, que está tendo aqui um tipo de república evangélica no município do Rio de Janeiro. E aí ele vai e nomeia alguém que diz que é de uma igreja evangélica, mas que, no entanto, vive até maritalmente com uma pessoa do mesmo sexo. Eu acho que é o grande... Isso que a mídia faz questão de enfatizar, né? É cristão, o cara lá, casado, mas é cristão. Isso aí mexe com o povo cristão. Eu acho que é por isso que também dá mais esse burburinho, porque, o cara é casado com outro homem, ainda diz cristão, ainda vai liderar vai coordenar. Então, isso aí que eu acho que veio mexer com o coração do povo cristão. Aí leva esse tipo de preconceito. Tem que entender que isso é natural. É natural. Que ele é um gestor público. Pronto, ele é um profissional. Ele é um profissional. Será que o homossexual não é um bom profissional? Sim, também. Porque quando você leva isso como bombástico, como... então quer dizer que um homossexual ele não pode ser um bom profissional. E pesquisas já mostraram que eles são os melhores naquilo que eles fazem, porque eles querem provar para todo mundo que eles são capazes. E na confissão dele diz que ele vai manter as mesmas práticas do antecessor dele. Então, fez política, não sei, vamos ver na prática, né? Vamos ver o que vai acontecer no dia a dia. Agora, o papel nosso aqui da Boas Novas, do Antenados, de toda a igreja brasileira é orar. Como sempre, né? A Bíblia pede para orar para os nossos governadores, presidentes, lideranças. Então, você que está aí antenados na geral, ore pelo seu país, ore pelo Brasil. Vamos pedir para que Deus venha governar essa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas Antenados volta já já. Antenados na Geral está de volta com um papo muito edificante, sempre abençoador para a sua vida. Quero te incentivar a participar sempre da nossa programação. O telefone da Boas Novas passa debaixo da sua telinha. Você pode salvar aí no seu celular, mandar mensagem, gravar um vídeo no WhatsApp de perguntas, de temas que nós queremos aqui tratar, as suas dúvidas. Participe sempre. Visite nosso canal no YouTube. Nós temos ali todos os nossos programas, colocamos ali para você rever, te dar a melhor qualidade de edificação e crescimento espiritual. Muito bem, vamos lá então, pastores, para mais uma notícia da semana.
Entre os desdobramentos da Operação Cui Bono, deflagrada esta semana pela Polícia Federal, está o envolvimento do ex-candidato a presidente e presidente do PSC, pastor Everaldo. Mensagens de um celular apreendido mostram que ele procurava o ex-deputado federal Eduardo Cunha pedindo dinheiro para seu partido. Nas mensagens trocadas em 2012, quando houve eleições municipais, Everaldo afirmou a Cunha que estava em desespero total, e precisava receber os recursos. A Operação Cui Bono, do latim, significa a quem beneficia, investiga um suposto esquema de liberação de recursos da Caixa Econômica Federal para diferentes campanhas por meio de direcionamento político. Vamos lá, então, comentar um pouco sobre esse assunto, sobre essa petição, pastor, sempre colocando, para que botar, isso que é interessante, bota o nome pastor, parece que também Ele tem... foi assim, ele quando se candidatou... você nomeou como pastor, né? Era Só que, o nome dele de campanha, pastor Everaldo. Que eu digo assim, mas acho que também, tu vê, acaba denigrindo a imagem do evangelho de alguma forma, não sei, parece que é uma batalha espiritual. Acho que o cara, se for para política, ele tinha que tirar esse título, né? Porque... Talvez tenha sido o diferencial dele de ser conhecido, tá com para título, poder, né? para ganhar votos. Se fosse o meu caso, eu tiraria. Aliás, eu acho assim, eu não vejo em si incompatibilidade nenhuma em ser político e pastor, mas eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pelo menos naquele momento em que você está exercendo atividade política, é um gestor, como está o Crivella, né? Não tem como você estar à frente de uma igreja. Eu acho muito difícil naquele momento, né? Mas, assim, incompatibilidade, tem muito evangélico que não gosta. O cara é crente, não pode ser político. Eu acho que é o oposto. Eu acho que ele precisa justamente da gente lá. Não necessariamente esses que lá estão se dizendo evangélico, mas eu acho que deveria ter mesmo. Porque eu vejo até na história a diferença que um verdadeiro evangélico fez, como, por exemplo, o pastor Abraham Kuyper, que chegou a primeiro-ministro na Holanda, no princípio do século passado. O cara era a rainha e ele. E ele era pastor de uma igreja, reformou a igreja evangélica holandesa, que estava devastada pelo liberalismo teológico, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que está lá até hoje, escritor de 200 livros, era pastor, marcou o nome dele na história e primeiro-ministro. A influência de John Knox também, com a rainha, exatamente. Então, eu não vejo incompatibilidade, muito pelo contrário. Eu acho que deveria estar lá cheio de pessoas realmente, não necessariamente evangélicas, mas cheias de Cristo naquele lugar. Eu acho que é isso que precisaria e faria diferença, como fez na Holanda. O que aconteceu na Holanda, claro que a Holanda nunca teve essa corrupção que tem aqui, esses problemas sociais que nós temos. Mas havia outros problemas. Assim como Deus usou o nosso irmão Kuyper lá, ele poderia aqui usar diversas pessoas que realmente fossem para lá com um espírito público, com vontade de servir ao povo e de fazer com que essa nação fosse melhor do que é. Não ir lá para botar dinheiro no bolso. O político tem que ter vocação para isso, né? Porque, por exemplo, a gente que é pregador, pastor, a gente tem um fácil acesso à massa. Então, é fácil você ser admirado, porque você prega, você é pastor, então você se relaciona com o público. Só que tem que entender que isso não significa que você também foi chamado para ser um político. O cara aproveita dessa popularidade. Pô, olha só, já tem um povo que me segue, então se eu for político vai ser fácil. O problema é esse, quando o cara confunde, né? Eu sou pastor, mas eu sei que eu não tenho vocação para poder ser político. Eu posso até conseguir votos para entrar, mas eu sei que eu não vou me dar bem lá. Eu admiro a vocação, mas não é o meu chamado. As pessoas chegarem aonde tem que chegar lá e se manter. Eles começam bem, vão indo bem, daqui a pouco eles vão e se enrolam com as próprias pernas. E aí é aquilo que a própria Bíblia fala, a própria concupiscência deles, o que há escondido neles, que muitas das vezes não quer que a luz bata lá, então fica aquelas trevas, e aí que Jesus falou, quão trevas terríveis são. Então, quer dizer, uma situação dessa é triste, muito triste, quer dizer... E a Lava Jato, se ela for fazer o que tem que fazer, ela vai fazer uma lavagem mesmo. E vai lavar não é só para o lado da sociedade, não. Vai lavar também para o meio dos evangélicos também. Porque, infelizmente, tem alguns que dizem ser e que estão envolvidos
entendeu? Tem alguns que dizem ser da bancada dos cristãos, mas estão enrolados e isso vai dar ruim. Isso daí vai parecer se cumprir mesmo, que o Brasil acho que está precisando mesmo de uma sacudidela. Acho que a verdade é essa. A igreja cristã brasileira está precisando ser sacudida. Então, como eu sempre disse, se Deus tiver que levantar algum povo contra o povo da igreja para despertar a igreja, vai levantar. Foi assim lá no Egito, levantou o Egito, oprimiu o povo de Israel. Foi assim com a Babilônia, foi assim com os romanos e vai ser assim sempre. Por quê? A igreja tem que ser luz e tem que ser sal. Então, se a gente chegar lá e a gente não consegue dar conta do recado, é melhor que nem chegasse. Ou então, se fosse para chegar, porque é isso, a Bíblia é bem clara, a Bíblia deixa isso bem claro e bem simples. Por que o povo andou 40 anos no deserto? Era porque justamente, se o povo entra da maneira como eles saíram do Egito, na terra prometida, ia ser igual aos cananeus. Deus queria botar um povo diferente, um povo dele, que fosse ele, o governo daquele povo e aquele povo refletindo a imagem dele. Assim também somos nós. A igreja teve 1000 oportunidades de assumir até mesmo presidência da República. E por que não assumiu? Porque justamente era para ter entrado de um jeito, mas entrou e se corrompeu. Isso é triste. Isso é triste. Pablo, eu acho que, observando até uma colocação que você fez, que não está errada, está correta, sobre essa ênfase que é dada nas reportagens, na mídia, sobre a vida e a pessoa de um pastor. Né? Quando a gente vê qualquer outro meio, qualquer outro ciclo, não é dado essa ênfase. A gente sabe que isso rola, mas o que eu vejo é que essas manchetes, elas acontecem justamente porque o discurso do cristão, ele é muito mais forte do que a vida dele. Então, por isso que essas notícias se torna uma ênfase muito grande. Porque o nosso discurso é um discurso rebuscoso, é um discurso repleto de moral, de verdades. Então, quando a gente começa a observar a vida não está batendo com o discurso. E, como disse o pastor Flávio, a gente pode ver muito bem na Bíblia essa relação de um homem de Deus com a política. Daniel, José no Egito. Não há problema nenhum, mas foram homens que a vida deles falaram muito mais alto do que o discurso. Negaram e aí, coisas... quando o assunto é em torno de um pastor, a coisa ainda se torna ainda mais grave. Né? Porque já disse aí um autor de um livro que o pecado dos pastores são mais graves, mais danosos e mais hipócritas. Mais grave porque a gente peca quanto maior conhecimento, mais danoso porque se eu ou qualquer um de nós aqui pecarmos, o nosso rebanho se desvia, principalmente os neófitos, e ele é mais hipócrita porque a gente denuncia no púlpito e comete em secreto. Então, acho que essas manchetes, né, não o assunto em si, mas eles acabam dando uma ênfase grande justamente porque o discurso é muito repleto de verdade, mas a vida não é repleta de verdade. Ao meu ver, é uma lástima muito grande, né? Eu fico triste com essas notícias. Mas eu acho que a solução está nos nossos políticos ser mais íntegro, sabe? Tem uma frase tão antiga, citada pelo Hernani Dias Lopes, por outros, que a retidão é aquilo que eu faço que as pessoas conseguem mensurar, conseguem medir, conseguem ver. Mas a integridade não. A integridade é algo que está íntegro, está por dentro. Eu acho que está faltando isso para os nossos políticos, essa integridade, sabe? Primeiro, eu vou ali e mostro uma retidão que a minha integridade não condiz. Eu não sou íntegro, eu estou querendo ser reto para você, aos seus olhos. Então, o cara vai ali, no período de campanha, se maquia, dá um sorriso. E a gente, como cristão, estou falando no ambiente cristão, no âmbito cristão, a gente batia tanto nisso e depois, quando vai para lá, como o Max disse, acaba fazendo igual. Né? Acaba fazendo igual, acaba pregando muito, né? A gente volta na questão de Tiago, a carta de Tiago, né? O discurso bem divorciado, bem longe da prática. Né? Agora, tu viu que o problema foi dinheiro, né? É interessante isso, o próprio Cristo fala sobre isso, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que é um tema que o homem tem que sempre estar vigiando. Não é à toa que Jesus falou, o único momento na Bíblia que alguma coisa se compara, entre aspas, com Deus é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. E eu costumo dizer que o dinheiro é um Deus que não tem boca e fala, eu posso e eu te dou. Se renda a mim,
se renda É a verdade, mim. é um Deus que não tem boca, mas fala. E tem gente se rendendo lá. E como tem. E como? Batendo cabeça ainda. Isso é tão fantástico que você vê que o sujeito ele não fica assim, dividido. Ah, não sei se eu amo a Deus, não sei se eu amo ao diabo. Ele não tem esse tipo de divisão. Mas com dinheiro tem. Tem. Que Deus poderoso que o amor ao dinheiro é. Agora, mas você vê na matéria que a coisa... O problema não era... Eu penso que o problema não era nem ele dizer assim, ó, a gente está meio quebrado aqui, estou precisando de uma grana. Chegar para uma outra pessoa e pedir para um companheiro. Não, mas era a forma como isso era feito, a forma através de corrupção. O quê? Usando você a arruma máquina empresas, pública. Isso. Você vai arrumar empresas que vão doar, né, e a gente vai arrumar trabalho para elas. Então, quer dizer, essa coisa simbiótica, no pior sentido possível, do público com o privado, É o jeitinho brasileiro. que é uma característica da nossa política, mas vai mais longe. Porque esse problema de fundo, é um problema moral do brasileiro, Isso não é aí. dos políticos. Isso aí. Porque os políticos, as pesquisas mostram que 80% deles saem da baixa classe média. Eles saem do nosso meio. Eles não vieram de outro planeta. Então, o problema está aqui, está na baixa moralidade do brasileiro. Já diz o professor Leandro Carnal Isso aí. que não existe um governo corrupto com Sem um o povo ético. Nem o oposto. Né? Nem um povo corrupto e um governo ético. Ou seja, uma mão lava a outra. Isso aí. Quando a gente olha para os políticos, a gente vê o reflexo da sociedade neles. Então, porque é questão de oportunidade, a ocasião faz o ladrão. Porque se pegar um daqui, dessa sociedade e colocar lá, vai fazer igual ou pior. E aí o triste é que você não vê diferença naquele político que se diz evangélico com todo o resto. Ele é tão igual ou pior que o resto. Quer dizer, é claro que tem as exceções, evidentemente tem gente ética lá, mas infelizmente tem muita gente que não é. E isso tá ligado à E nossa tem, às vezes, baixa moralidade como povo. É aquela velha frase que diz, né, que o poder não corrompe, mas revela quem E são às as vezes, pessoas. Concordo, concordo. E às vezes tem gente que é ímpio e é mais íntegro do que quem diz ser. Com certeza, porque aí vai a questão da educação, da moral e da ética pessoal. Porque, por exemplo, o comum do povo, o cara que está lá na sua repartição pública, ele olha para o chefe, olha para o político, está roubando. Mas esse mesmo camarada, ele está levando o trabalho da faculdade para imprimir com a folha que é nossa, que é da sociedade, da repartição pública, usando o cartucho da impressora, que custou o nosso dinheiro. São 5 meses por ano que a gente trabalha para sustentar essa máquina pública. Portanto, 5 meses do ano a gente é escravo do poder público, porque a gente trabalha para eles. E aí o cara que está olhando para cima e dizendo que o político está roubando, ele mesmo está levando uma caixa de clipes para casa, é a caneta da repartição, é a folha, enfim. E por aí vai. Isso se chama patrimonialismo, que é o grande mal do Brasil. E só muda a escala, mas do menor ao maior, todos praticamente praticam a mesma coisa. Eu vi uma frase que marcou minha vida nessa questão de dinheiro. Que dinheiro é bom no bolso e não no coração. Olha aí. Vamos para um break rapidamente. O papo é sempre edificante, viu? O Antenados Notícias é importante para trazer conhecimento para você, acrescentar. Um certo pregador uma vez disse o seguinte: é importante um bom pregador carregar do lado uma Bíblia e do outro jornal. Esse é o bom pregador. Então aqui, essa é a ideia, de tornar um bom cristão. Você conheça a Bíblia e se atualiza com os acontecimentos, com as notícias da semana. Muito bem, vamos para um break, mas o Antenados volta já já. Antenados na Geral está de volta para o terceiro bloco, um papo muito edificante, como eu falei aqui no último bloco. A ideia hoje é trazer conhecimento e atualizar. O povo cristão tem que sempre estar atualizado com as notícias e para ser mais influente, para entender e contextualizar o evangelho na sociedade em que vive. Muito bem, vamos lá então para mais uma notícia. Diz assim: Monsenhor Carlo Liberati, é italiano, um influente arcebispo, contrariou o Papa e decidiu fazer um alerta aos católicos europeus. Observando o crescente número de incidentes que envolveram refugiados muçulmanos e os seguidos atentados terroristas feitos em nome de Alá, ele acredita que o continente poderá ser dominado em breve pela fé islâmica. Para ele, esta é uma ameaça real.
Ele disse que dentre 10 anos seremos todos muçulmanos por causa da nossa idiotice. Na Itália e em boa parte da Europa, vive-se como se Deus não existisse. Fazem leis que vão contra Deus e cultivam suas tradições pagãs. Toda essa decadência moral e religiosa favorece o Islã, asseverou. Então, olha aí que notícia. Eu concordo com esse Totalmente. totalmente, né? Ele tocou na ferida da Europa. A Europa é um continente pós-cristão, onde há o maior número de ateus no mundo, gente que veio de uma base cristã. Eu tenho uma irmã que mora na Alemanha há 24 anos, e ela lá, quando casou, tinha que declarar a religião, e o marido dela botou protestante, mas nunca foi à igreja. Minha irmã mora numa cidade na Alemanha que não tem uma igreja evangélica. E veja, a Alemanha é o berço do protestantismo. E hoje não tem igreja evangélica. É um lugar a ser evangelizado. Ela, quando quer ir numa igreja, vai na igreja católica. Se quiser ir numa igreja evangélica, tem que ir em outra cidade. E o berço, se nós estamos aqui hoje como protestantes, começou lá. E hoje a Europa é um continente pós-cristão, onde os muçulmanos, que foram expulsos no século XVI, voltaram de outra forma. Voltaram pela permissividade do próprio povo europeu, tá? E isso dominado pela ideologia socialista, que lá atende por social-democracia, né? Como é o PSDB aqui, né? Partido da Social-Democracia, botaram esse nome de social-democracia para tirar o nome de socialista, que pegava mal. Mas, no fundo, é a mesma coisa. E isso hoje lá atende pelo nome de multiculturalismo, que é uma das bandeiras da esquerda, né? Eu estou aqui, eu sou brasileiro, você é africano, você não sei o que lá, todo mundo junto, todo mundo vivendo bem no mundo ideal. Isso só existe na cartilha da esquerda, porque na vida real isso não existe. Os muçulmanos invadiram a Europa, fazendo o discurso daquele que era o oprimido. A própria sociedade europeia começou, não, mas nós fomos lá e colonizamos. É uma forma agora da gente pedir desculpas pelo mal que fizemos. Quer dizer, então eles vestem essa camisa que a esquerda colocou neles, que eles fizeram um grande mal para o mundo. E aí se envergonham. E o muçulmano chega lá e chega gritando e dizendo, vocês são preconceituosos, porque vocês gritando, não aceitam. Explodindo. Explodindo. Algumas vezes explodindo. É impressionante o que acontece hoje na Europa, Pablo. É impressionante, irmãos. Na Europa, na Bélgica, o maior ninho de terrorista na Europa está na Bélgica. Eu li a estatística eu li a estatística também, que parece que hoje tem 5%, se eu não me engano, né, de muçulmanos lá na população, e em 2030 já vai para 8%. Então, a tendência mesmo é crescer. A tendência é crescer pela imigração e pelos nascimentos. Por quê? Porque a mulher europeia, daqueles países de ponta, elas querem ter no máximo 2 filhos, quando querem, porque muitas não querem ter filhos. As muçulmanas que vão para lá têm 6, 8, 10 filhos, porque os governos, eles subsidiam e dão dinheiro. A minha irmã ficou grávida na França. A Europa está pagando para eles crescerem. Está pagando. Não, a minha irmã brasileira, cristã, mas a minha sobrinha, quando nasceu, o governo francês dava 800 euros por mês. Então, imagine só, você pode viver só de fazer filho, porque a cada filho que nasce, 800 euros. Então, você não precisa fazer mais nada. Eu dizia aqui, se você pegar o livro do Dalrymple, Theodore Dalrymple, Vida na Sarjeta, ele comenta como é que é os bastidores, o underground da sociedade inglesa. Tem gente que está na 3ª geração e nunca trabalhou. Foi pagar como imigrante, o governo deu casa, o governo... Isso que a gente faz aqui de Bolsa Família, isso lá é trocado. O que estão fazendo na Europa, subsidiando gente que nunca trabalhou, que não quer trabalhar e quer mais direitos, mais benesses. E assim, se é muçulmano, ele vai para lá, ele se aloja num gueto com outros muçulmanos, ele não quer ser integrado na cultura europeia, ele não quer falar sequer o idioma do país que ele vai, e quer ser cheio de direitos. Agora, observando essa notícia, eu acho que a gente pode até abordar sobre esse assunto, porque parece que o problema ali está em os cristãos não assumirem a sua identidade. Por aí. Eu acho que isso é importante a gente falar, Se porque... é que eles têm mais identidade cristã, né? Na minha opinião, você pegou a raiz do negócio. Ou então tem os cristãos 007 ali, que estão escondidos ali, e temos que orar para um avivamento. Eu acho que a solução para a Europa, tanto para o Brasil também... O problema é o seguinte... Mas é o avivamento. As pessoas pensam... Eu fui agora, o ano passado, para aquela região de lá.
Aí as pessoas perguntam, você fala assim, não, estou indo para a Europa para pregar. A pessoa pensa, pô, está indo pregar na Europa? Eles pensam que, tipo assim, missões é você ir lá para o deserto do Saara, ir lá para a Nigéria. Também é. Mas a Europa, assim, não querendo falar o que é mais difícil, o que é mais fácil, enfim. Mas entre você pregar para alguém que está na miséria e pregar para alguém que não tem falta de nada, aí é que está a grande diferença. Porque você chega na Europa, os pregadores daqui, me desculpe, se fossem para lá para ficar pregando blá, 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 e ouvir, entrar no ouvido e sair pelo outro. Não ia ter o impacto que o evangelho tem que ter. Porque para chegar lá, você tem que chegar lá e falar, olha, você está morto e você precisa ser ressuscitado. A igreja aqui está morta e precisa reviver. Teve locais que eu fui que as igrejas eram boas, porque eram igrejas brasileiras. Eu gravei um vídeo, está na rede social lá, um próprio português falando da igreja de Portugal. Ele foi falar, a coisa mais difícil que tem é você trabalhar com uma igreja feita por portugueses. Está no vídeo lá. Por quê? A igreja que eu fui numa cidade chamada Porto de Mós. A igreja tinha, acho que 4 membros ou 5 membros. Dos 5 membros, duas pessoas lá agregadas. Mas agregadas não é porque queria ir para cultuar, não. Porque a cidade para cedo, vai todo mundo dormir cedo, não tinha o que fazer, então vamos para a igreja. Porque quando acabar o culto, vai ter um lanchezinho, uma troca de ideia. Então as duas pessoas iam... Por carência afetiva, não era porque a evangelho não. A única igreja evangélica na cidade, do distrito, a 20 quilômetros da tal da Fátima, que é onde há a maior concentração dos católicos lá, do movimento lá deles, lá, dos católicos, da senhora Fátima deles lá. Então, você vê que é uma dificuldade muito grande pregar lá. Por quê? Você não tem essa mensagem lá que Jesus vai te dar vitória. Meu irmão, a rainha, a Inglaterra dá tudo. A rainha é uma mãe. Eu disse isso para eles lá. A rainha é uma mãe. A rainha te dá casa, a rainha, conforme o pastor Flávio que disse, a rainha te dá casa. E outra coisa, você quer estudar na faculdade de Oxford, no Cambridge, você não precisa ter dinheiro, não. E isso muitas pessoas fazem lá. Elas entram na faculdade, pagam o primeiro mês, no segundo mês dá uma de maluco, fala que não tem condição nenhuma de pagar a faculdade. Você faz toda a faculdade, se forma e ninguém te cobra. E ninguém vai te tirar da faculdade, você vai se formar. E quem sabe daqui a 10 anos alguém pode lembrar e falar, mas 10 anos, você é formado numa Cambridge ou numa Oxford, tu já está com muito dinheiro para pagar 3, 4 faculdades. Então, quer dizer, umas coisas lá muito barata, mais barato do que para cá. Agora, uma coisa que me envergonha, e aí eu vou falar aqui, me envergonha, que eu vi lá, comida é mais barata do que aqui, roupa é mais barata do que aqui, saúde funciona. A única coisa que é mais cara lá do que aqui se chama material evangélico. Aí eu vi uma vez um amigo meu falando que ele foi nesses Bienal de livro, acho que dito evangélico, tinha uma tenda dos muçulmanos. Enquanto os evangélicos estão vendendo uma Bíblia por R$200 numa Bíblia, os muçulmanos estavam dando o Alcorão, dando o livro das orações, dando o livro dos cânticos. Por quê? Se você quer evangelizar, se você quer ganhar, aí, meu irmão, eu entro naquilo que Jesus falou, de uma maneira bem grossa. Eu sei que não é isso, mas de uma maneira bem grossa. Quem quiser ganhar aqui, perde lá. Quem quiser ganhar lá, vai ter que perder aqui. Pablo, eu acho que você pegou a raiz até da pauta que você levantou agora. Acho que é a falta de demonstrar esse discurso, esse evangelho. Por que a quantidade de muçulmanos está crescendo e, consequentemente, o número de cristãos está diminuindo? Pela falta de demonstração desse evangelho com a vida. Até você disse ali, vivem como se Deus não existisse. Então, a consequência disso é essa realidade. Então, para mim, você pegou a raiz. Eu acho que o desequilíbrio social, o desequilíbrio na maioria das áreas da vida, se dá em tirar Deus do centro. É como meu pastor costuma dizer, fazer da coisa principal a coisa principal, e a coisa principal é Jesus. Quando eu tiro ele do centro, todas as coisas da minha vida entram e ficam numa desordem. Fé morta, né, que prejudica o andar do evangelho, né? Um evangelho somente de discurso, né? A gente participou de um programa aqui na Rio Boa Nova sobre a igreja e os movimentos urbanos, né? Então, quando a igreja ela alcança todos os movimentos, surfistas, motociclistas, até os homossexuais, a igreja se preocupa com todos, a igreja
cresce. O Max tocou no assunto que, imagina, você vendeu uma Bíblia lá fora num preço absurdo e o Islã vai lá e dá. Mas olha a diferença, né? Não, e outra coisa, Pablo, tem igrejas na Europa que aceitam tudo. Eu fui na praça de Lisboa lá para conhecer Lisboa, me chegou um cara e falou assim, tem maconha? Tem maconha? Falei, como? Tem maconha? Cocaína? Farinha? Falei, olha, cara, maconha e cocaína eu não tenho não, mas eu tenho Jesus. Você quer Jesus? Aí ele titubeou, o senhor é cristão? Eu falei, sou pastor. O senhor quer Jesus? Maconha e cocaína eu não tenho não, mas eu tenho Jesus. Você quer? Ah, não, eu também sou da igreja. Aí é conhecido lá a igreja dos ciganos, que é a igreja que é liberal mesmo. Você serve a Jesus, porém você faz tudo que você quiser fazer. E o cara me pedindo maconha e cocaína para ver se eu tinha para vender ou para, enfim, compartilhar com ele lá. E ele dizendo que ele é da igreja, que ele segue a Jesus. Mas que frieza chegou na a igreja crise europeia, espiritual, né? Se é que se pode chamar mais de igreja. Que porque frieza. É o o que mais nominalismo. você vê na Europa são os templos sendo vendidos para virar boate. Tem que fazer uma reforma lá de novo, ressuscitar um Lutero outra lá. reforma. É muito difícil, sabe por quê? Justamente por causa da raiz cristã. Aqui também não é fácil, não, Marcos. Não é fácil. Sabe É isso que eu ia dizer agora. Você vai pregar aqui, eu quero falar de Jesus para você. Mas Jesus, eu conheço Jesus. Isso aí. Porque num país que se diz cristão, todo mundo conhece Jesus. Viu no filme, sei lá, a avó ia à igreja. É o que acontece com eles lá também, numa escala pior, porque eles estão mais afastados ainda. Então, se você chega lá querendo ressaltar a sua fé, você é taxado de conservador, na melhor das hipóteses, conservador. Se não for fundamentalista, e daí para pior. Então, você não acha nem espaço. Se você for viver na Europa, mantendo a tua fé que você tem aqui, é muito difícil. Porque para todo lado você vai ser questionado. Você disser assim, não, eu não concordo com isso. Mas como que você não concorda? Não, eu sou cristão, cara. Mas eu também sou cristão e eu concordo. Cara, você é fundamentalista. Vão logo te taxar. Aí o sujeito que vai com alguma fé perde lá. Porque para sobreviver tem ele perde muitas a fé. histórias de missionários que voltaram por causa de bobeira lá. Vamos para um break. Vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas você não pode sair daí, viu? Porque a gente tem mais um bloco. Ainda vamos finalizar com mais um bloco aqui com chave de ouro. Você está sendo muito edificado aí pelo Antenados, então fique aí, viu? Antenados volta já, já. Deus poderoso, o Deus que tudo pode aqui em mim. Antenados na Geral está de volta para o quarto e último bloco, falando aqui sobre as notícias da semana. Teve uma aí também que bombardeou as redes sociais, inclusive milhões de visualizações, pessoas comentando por todos os lugares e igrejas. Vamos lá então falar sobre ela. Diz assim, ó, após o apóstolo Valdemiro Santiago ser esfaqueado dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás, em São Paulo, a igreja já identificou um aumento no número de fiéis nas reuniões da tarde e da noite de domingo. Além de anunciar que perdoa seu agressor, contou que a camisa que ele usava na hora do ataque está curando fiéis, sem dar muitos detalhes, apenas afirma que o evento está sendo usado por Deus para abençoar pessoas. Olha, eu não sei se a gente ri, se chora. Né? Qualquer mensagem que exclua a cruz de Cristo é demoníaca. Paulo vai dizer aos Gálatas, se aparecer um anjo ou outro alguém pregando o evangelho que não seja esse que vos prego, seja considerado anátema. Acho que está dentro disso. É complicado, né? E aí, Max? Eu já esperava isso. Isso para mim não é novidade. Eu já esperava isso. O povo adora o misticismo. O povo adora o misticismo. Eu já esperava isso. Quando eu vi primeiro que não dá para ver se realmente o homem levou uma facada ou não. Eu estou falando aqui pelo que eu assisti no vídeo. Não dá para ver. Um homem com uma peixeira de 12 polegadas, parceiro, dá no pescoço de alguém, é para arrancar a cabeça. Mas era... Dá um corte, cega. Eu vi a dá uma talha. Ele tinha que pelo menos morrer de tétano, porque a faca que apresentaram, isso não morre cortando, morre de tétano. E teve um pastor que ele se veste até do Fresh Flintstones. Aquele também é outro... Ele falou que o cara que estava com uma faca na mão, ele contratou, acho que um cara, não sei. O cara estava ali, aí ele disse o seguinte, olha, se eu estou em pecado, você me esfaqueia. Sabe
querendo sabe dar uma por quê? alfinetada no rapaz. Por quê? O Valdemiro era da Universal. O Valdemiro saiu da Universal. Aí botou a Mundial do Poder de Deus. O Agenor Duque era da Mundial do Poder de Deus. Saiu da Mundial do Poder de Deus e fundou a Plenitude. Quando ele viu isso acontecer com o cara, para ele ganhar também, falar assim, olha, o cara lá está em pecado, eu sou mais santo do que ele. Pagou o cara para o cara ir lá com a faca e encenar aquele demônio fajuto que sai com um cuspe no olho dele ou um soco, uma mãozada, sai de qualquer... Você nem fala de nome de Jesus, porque aquilo é espetáculo para os outros verem. Não precisa. E aí dá falaram... Eu não vou te pagar. Pronto. Não, e o pior, o cara foi tão mal pago, pastor Flávio Francisco, que falaram que até a fala ele esqueceu na hora. Porque na hora que ele foi se manifestar lá, ficou rum. O cara fala e ele... Esqueceu a fala, não sabia o que ia falar e ficou mudo. Tinha que ler para ele, assim, diz isso. Gente, pelo amor de Deus. Eu critiquei essa atitude do Agenor na rede, né? Lá no Facebook lá critiquei. E uma menina veio e falou para mim que aquele vídeo do camarada tentando dar uma facada no Agenor Duque, ele foi antes do episódio do Valdomiro. Bom, esse... Agora, assim, o que ele propôs, ele conseguiu. O que ele assentou no coração dele, Que eu ele não sei se é conseguiu. verdade, Multiplicou tá? as reuniões dele. Tá com mais... Com certeza vai sempre multiplicar, porque, o Pablo, Jesus disse assim, olha, vocês estão atrás de mim, não por mim, mas é porque eu dei pão e peixe para vocês comerem. Vale refeição. Vale refeição. Sempre vai ter uma multidão de desesperados vendendo o almoço para comprar janta, fazendo qualquer coisa para receber aquilo. Isso é puro paganismo. E qual o prejuízo que o mundo evangélico recebe com uma notícia dessa? Vai só propagar o misticismo. E Jesus que é bom nada. E desconstruindo a imagem genuína do evangelho. Eu acho Com que certeza. o cara que Essa é a pior. Hoje, a gente está tendo um grande problema que a gente primeiro tem que despregar o que pregaram equivocadamente para depois verdade. pregar o evangelho. Bem lembrado, pastor. E para mim, tem um texto de Jeremias que eu sempre digo isso. Parece que ele foi escrito hoje de manhã. Jeremias 5,30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na face da terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes andam de mãos dadas com eles, e o final que eu acho que é o pior. E o meu povo gosta disso. Eu não sei o que é pior. Se é ver isso, que nós acabamos de falar aqui, desse contexto da Mundial, ou se é observar o povo glorificando, aplaudindo tudo isso. A prova é que já acrescentou mais gente do que o normal. Quer dizer, quando o cara estava lá, do jeito dele, normal, já tinha gente. Mas agora a camisa com sangue cura. Pô, então vamos lá então. Aí aumentou mais ainda. Aí você fala assim, irmão, Jesus está aqui. Aí o povo fica assim, Jesus? Que importância isso tem? O que importa é que a camisa está aqui. O negócio é a camisa. Mas o que o Paulo perguntou, em que forma que isso causa impacto, eu acho que é realmente na imagem da igreja. Porque o camarada que está lá fora, ele não consegue, às vezes, fazer essa distinção. Não faz nenhum. Ele não consegue fazer essa distinção. Porque ele não está Tudo é pastor, tudo é Eu igreja. chego pro camarada, falo para ele, pô, eu não sou da Universal, não. Capitão, você é crente, todo mundo é crente e pronto, acabou. Então, acho que isso prejudica um pouco um pouco não. Agora, isso é cumprimento também, isso é cumprimento das profecias, né? A gente se espanta assim com uma coisa, mas isso aí é bíblico. É importante que isso é bíblico. Agora, os falsos profetas aí surgindo. Existe esse tipo de gente porque existe o povo que vai lá bater palma pro maluco dançar. Agora, eu refutei isso aí, vi gente no comentário assim mesmo. Olha, não toque no ungido do Senhor. Torce o texto. Me cansa. Torce um texto que era para rei e bota na... Me cansa. Aí, não toca no ungido do Senhor, Deus vai cobrar, faz a tua parte, Deus... Tipo assim, você não pode ser apologético, isso você me não cansa. pode fazer uma defesa. Você sabe o que mais me incomoda, Gente chata pastor? me cansa. É que a chamada liderança não se levanta contra esse tipo de coisa. Assim, é claro, pode ter exceções. Como eu sei, o sumo concílio da igreja presbiteriana não tem mais essa igreja, entre aspas, universal e outras, como igrejas cristãs. Desde 2010. Desde 2010. Porque elas se afastaram tanto do evangelho, que não podem mais ser chamadas de igrejas cristãs. Portanto, que se um membro de lá vai para a presbiteriana, ele precisa ser rebatizado, porque ele não conhece nada de Cristo e nada do evangelho. Tem que começar do zero. Então, assim, o que eu acho lamentável é que a tal da liderança evangélica, que é uma coisa também complicada, porque verdade é que a gente é um saco de gato, é uma coisa que não se explica, a gente nem se entende, que dirá o mundo do lado de fora não vai entender mesmo. Então, mas não aparece ninguém ou um grupo para se levantar e dizer assim, olha, isso aí é o anátema,
Isso aí, isso é misticismo, isso é paganismo, isso não tem nada a ver com o evangelho. E será que a igreja hoje tem que tomar essa posição de usar os púlpitos para denunciar Mas sabe por que falso ninguém- evangelho? Há casos e casos. Há casos e casos. Até Tito, na carta pastoral de Paulo a Tito, ele diz: pregue a sã doutrina. Também tem um outro lado. Eu concordo com o pastor Flávio, nós, como profetas de Deus, temos que ir de encontro, denunciar algumas realidades que são grotescas. Agora, existem momentos que basta nós pregarmos o evangelho. Porque senão vai perder tempo só. Isso. Porque tem tanta Paulo coisa. diz, olha, não gaste O cara tempo vai- com o que é errado. Prega o que é saudável. E outra coisa, sabe por que a maioria das lideranças, o pastor Flávio estava aqui falando aqui, não se levanta contra? Primeiro porque, no fundo, elas também, de vez em quando, vai lá e faz o mesmo misticismo que eles fazem. Isso. Já começa por aí. Tiro no pé. É o tiro no pé. Segundo, que essas igrejas, quando convidam alguns desses líderes para ir lá ministrar, dão dinheiro e dão dinheiro bom. Tanto é que tem um aí que tinha até uma consideração, mas depois dessa, difícil, foi agora recentemente para a rede social fazer uma defesa de Agenor Duque como se fosse a igreja mais santa do mundo. Um homem que, já ministrou em muitos lugares, ouvi ministrar, li alguns livros. Então, quer dizer, você vê justamente o quê? O povo está querendo se corromper. Pastores, eu quero agradecer muito, viu? A presença de vocês. Foi uma bênção o programa de hoje. Tenho certeza que foi muito edificante para nós e para você aí que está nos assistindo. Deus abençoe vocês. Um beijo grande e acompanhe o Antenados na Geral, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais e aqui, todos os dias, 17 horas. Um beijo grande e até a próxima!